Boa noite a todos, a vocês que estão presencialmente aqui conosco e a vocês que estão em casa, nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele abraço fraterno no nosso trabalho de palestra, vibrações e paz das sextas-feiras da nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então, não deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso com o WhatsApp, né? Bzz, 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 e a gente querendo aquela curiosidade para olhar o que tem. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor distribui todos os meses cestas básicas para as famílias assistidas. E quando chega no final do ano, em dezembro, nós entregamos 3 de uma vez, que é para dezembro, janeiro e fevereiro. E aí nós precisamos da ajuda de todos, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, porque nossa Paz e Amor não tem ajuda governamental. E aí o que nós fazemos? Lá na entrada do nosso salão, nós colocamos essas sacolas, onde tem a lista de todos os itens que são colocados na cesta básica. Se você puder pegar uma sacolinha, levar para casa, trazer com todos os itens, ótimo. Trazer as 3, melhor ainda. Metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade, nos ajudando um pouquinho, com certeza nós vamos conseguir atingir nosso objetivo. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a livraria, faz a doação, o pessoal da assistência social compra aquilo que estiver faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso. Não tem problema. Faça uma prece para aquele que possa, nos ajude e a gente, mais um ano, atinja a nossa meta. Tá bom? Gente, hoje é sexta-feira. Sabe o que nós temos para levar para casa, para jantar ou para o almoço amanhã? Ravioli, coisa que eu adoro, E aí são 4 sabores, aí tem até que ver lá, porque é um mais gostoso que o outro. Então nós já temos ali disponível na nossa lanchonete, se vocês quiserem levar para casa, ou para janta, ou para almoçar. Pelo menos eu pedi para minha esposa já reservar o almoço de amanhã, já está combinado, já está garantido, Então nós temos aí 4 opções de ravioli, que a gente já pode levar para casa, tá bom? E você que está em casa, é só dar uma passadinha no Paz e Amor e pegar o seu. E dia 27 de novembro, nós teremos o nosso 53º chá beneficente do Paz e Amor. Vai ser no Buffet Felipe, ali na Rua Azevedo Soares. Então, no dia 27, a partir das 14 horas, vai ser uma tarde deliciosa, com bingo, chá, bolo, diversão, música ao vivo. Com certeza, uma tarde super agradável. Se você puder participar com seus amigos, parentes, vale a pena, que é uma tarde muito agradável, se diverte e ainda ajuda o nosso Paz e Amor. No dia 27 de novembro, tá ok? Coloquem nas suas agendas. Hoje quem vai conversar conosco é a nossa querida Solange. Cadê ela? Tá aqui. Ficou bem atrás de mim, Querida trabalhadora aqui da casa, querida amiga, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu falei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial. Ela faz a palestra e depois, no final, a minha querida Edina, que está lá, fazer as vibrações gerais, vibrações do passe, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Uma mensagem psicografada por Chico Xavier, do livro Viajor, pelo Espírito Emmanuel. Conflito. Antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, desfigurando o caráter e enodoando a cultura. Empenhavam-se antagonistas com a presença de testemunhas em golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. O progresso aboliu semelhante nódoa de nossa face, todavia o conflito continua em outras modalidades adentro de nossa vida. Não mais a característica fulminante dos apetrechos de matar ou ferir,
mas o golpe em câmara lenta que o ódio e a incompreensão, a ignorância e a crueldade arremessam por onde passam, gerando perturbações e enfermidade. Por toda parte, vemos o duelo mental torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes lituosas de uns para com os outros, quando não se exprime sem forma perceptível aos sentidos comuns, a afeição da troca de dardos invisíveis, penetrando corações, arrojando-os muitas vezes aos tormentos do hospício ou da vala da morte. O amor é lei universal, mas a justiça nos segue, serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento de nossas próprias obras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra, dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de maneira áspera, e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, à mãe o seu filho, aos filhos o pai e com ele o seu sustento. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, querido mestre, querido amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos participando deste Evangelho. E rogamos que envolva a nossa querida Solange, que ela possa passar o que nos preparou, tenhamos ouvidos de ouvir para entender a mensagem e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Jesus amado, olhai por todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão conosco através das mídias sociais. É uma grande alegria e uma grande gratidão estarmos aqui hoje nessa casa de paz e amor. Agradecemos já o convite da coordenação para podermos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Por isso pedimos ao Mestre, humildemente, que nos dê o sustento, a inspiração, a serenidade e a tranquilidade para que nós possamos ser fiéis à mensagem. Foram necessários 18 séculos para que o Consolador prometido por Jesus se estabelecesse na Terra, que é a doutrina espírita. E com ela vieram alguns pilares. O primeiro foi nos esclarecido que Deus era a inteligência suprema e que nada que possa existir é maior que Ele. Que Ele criou leis imutáveis. E aí a gente destaca causa e efeito, ou seja, para o bem ou para o mal existe uma consequência.
Afinidade e sintonia. O que é isso? São os gostos iguais, a forma de pensamento. E a sintonia é quando aceitamos as ondas que vão. Por quê? Porque o pensamento é alguma coisa. Ao pensarmos e ao sentirmos, emitimos ondas. E essas ondas se propagam e vão chegar a outros seres que pensam da mesma forma. E se, como hoje se fala, deu match, deu liga, isso vai voltar. E vai voltar de uma forma, para o bem ou para o mal, maior. Então, é a lei também de ressonância. Isso vai bater, e aí, no fim, a gente está numa comunidade ou boa, ou numa comunidade de pensamentos equivocados. Nos traz a lei de reencarnação, a lei de progresso e a lei de sociedade. Nos informa sobre a imortalidade. Nós nunca sairemos da vida. Uma vez criados, nós seremos imortais. O que nós perdemos em cada reencarnação é o corpo físico. Comunicabilidade. Estamos todos mergulhados num fluido universal, ligados a Deus, e temos, sim, a capacidade de nos comunicar com quem está do outro lado e os que estão de lá se comunicar conosco. Reencarnação. Evoluímos através de diversas reencarnações. Então, vimos e voltamos quantas vezes forem necessárias. Evolução, que é a lei de progresso, que vai acontecer através dessas reencarnações, e na espiritualidade, quando não reencarnarmos mais, também estaremos sempre progredindo. E a vivência do Evangelho de Jesus, que é para termos saúde mental, física, espiritual. Na Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, lá no item 14, os espíritos superiores vão dizer a Kardec que a vida espiritual é a vida normal, é a verdadeira e eterna do espírito. E a encarnação é apenas uma forma temporária. Então, vamos ver quantas vezes foram necessárias. Então, nós somos as mesmas individualidades que ora estamos encarnados e ora estamos desencarnados e contribuindo para todo esse progresso, tanto material como espiritual. Esses encontros, eles vão formando um relacionamento entre os homens do passado, do presente e do futuro, através dos seus atos, resultando no dever de uma solidariedade e fraternidade entre toda a humanidade, através do sentimento de reciprocidade e dever social. Vocês querem um exemplo? Pode ser a primeira vez que vocês estão me vendo, que eu estou vendo vocês, ou que estamos nos relacionando. Mas não é a primeira vez que estivemos reencarnados juntos. Podemos ter estado numa mesma sociedade em outra época. Vocês podem ter sido algum parente meu. Eu posso ter sido algum parente de vocês. Algum desafeto, entendeu? E agora, como nós voltamos, nós temos essa oportunidade de fazer certas reparações, de crescermos, de evoluirmos individual e coletivamente. Portanto, esta reencarnação, essa vida que nós temos, é extremamente importante. Já temos condições de aprender a valorizar.
E essa introdução eu fiz para que nós possamos entender uma frase sempre dita pelos espíritos superiores através das obras complementares ou palestras que são inspiradas. Antigos hábitos espirituais não desaparecem com facilidade. Por quê? Porque através de diversas reencarnações, apesar de estarmos sempre progredindo, às vezes repetimos os mesmos atos. Tudo bem? E aí nós entramos no tema que é o duelo. Quando a gente fala em duelo, o que a gente lembra? Lá naqueles filminhos do século XVII, XVIII, ou então naqueles filmes de cowboy, não é? Que vão realmente, geralmente se reuniam 2 ou mais pessoas, porque às vezes até a família participava. Então eles iam, junto com 2 testemunhas, e eles iam resolver as coisas através de ou um assassinato, ou um suicídio, ou das 2 coisas. Porque eles diziam que o sangue lavava a honra. Tanto é assim que houve até um país nórdico que o rei legalizou. Ele colocou lá como lei. Toda e qualquer divergência, todo e qualquer conflito, resolvam através do duelo. E houve uma certa prática que costumavam falar que era a vontade de Deus. Então, eu não sei quem é que está com a razão, eu não sei o que aconteceu, mas vocês vão duelar. Quem sobrar é porque estava com a razão. E Deus assim o quis, né? Então, a espiritualidade superior nos diz que é uma abominação. Esse hábito, ele foi proibido. O último país a proibir esse ato, essa prática, foi o Uruguai, lá em meados de da década de 1990. No Brasil foi em 1800 e alguma coisa. Mas, nos dias atuais, será que não temos mais duelo, apesar de toda essa evolução intelectual, tecnológica? O que vocês acham? Tem. Com certeza tem. Essa prática nefasta, ela tem, só que agora ela tem algumas diversas formas. Duelos à moda antiga, a gente ainda vê muito na TV, nas brigas de trânsito ou nas partidas de futebol. A mídia, ela chama qualquer competição, seja artística, esportiva, de duelo. Né? Os times, eles vão... Né? Hoje vai transmitir o duelo, o jogo da vida, na arena. Não é uma arena, é um estádio de futebol. Né? Não é um duelo, é uma partida, é uma competição. E competição é uma coisa saudável, positiva, porque o vencedor é sempre aquele que melhor se preparou, física, moralmente, coletivamente, mentalmente. Então, ele está de acordo com a lei de progresso, de afinidade e responsabilidade. E mesmo os erros que ocorrem são passíveis de análise e correções futuras. A gente não vê o desenvolvimento de esportes. Agora, já o duelo, esse resulta sempre em grandes tragédias, orfandade, viuvez, né? Guerras. Os espíritos superiores nos dizem que as guerras são os duelos entre nações. Mas o que será que motiva isso?
alguma coisa justa? Lá no livro dos Espíritos, antes eu vou fazer um parêntese também, porque nós temos, hoje em dia, os duelos mentais e os duelos emocionais, que consiste em aniquilar ou controlar o seu aparente oponente, seja no trabalho, no lar ou nas relações de afeto. De que forma? Enviando ondas mentais de malquerença, ódio, ou infligindo culpa, ou exacerbando possíveis conflitos que já existem de seus relacionamentos aflitivos. E aí, quando eles não conseguem essa sintonia, lembra que a gente falou que existe uma lei de sintonia? Eu posso emitir ondas mentais e vocês decidirem que vocês não vão aceitar. Isso vai voltar para mim, multiplicado pelas ondas de todos aqueles que pensam como eu, mas não, vocês não vão ser atingidos. Agora, quando a gente tem algum conflito ou tem alguma coisa não trabalhada e que a gente aceita, porque também tem uma outra antipatia, aí começa. E quando não tem essa sintonia, o outro, né, no caso, ele pode agir ocultamente, que é aí que a gente vê as maledicências, as fake news. Então, de uma hora para outra, você está bem no seu trabalho, de repente as pessoas começam a te olhar estranho, daquele jeito desconfiado, né? Ou na vizinhança, e aí a sua vida começa a se complicar. Aí entra o ódio e a vingança. Duelos de ideias ou filosofias, onde indivíduos ou nações tentam efetuar de novo o domínio. Então, isso a gente tem visto muito, infelizmente, famílias sendo esfaceladas por causa de ideologia política, ideologia de vida, entendeu? Então, era para ser... E família não é, gente. Família é o núcleo da sociedade, é a nossa célula primeira. É ali que a gente vai aprender muitas coisas, vai se formar como indivíduo, vai ter o apoio futuro, né? E aí não, essas famílias elas se quebram, elas se esfacelam, e aí elas perturbam a sociedade como um todo, trazem tragédias para elas mesmas, perturbam o andamento da reencarnação de seus membros e delas mesmas, e, por conseguinte, da sociedade. A gente vê como está a nossa sociedade hoje. Às vezes, por ideologias políticas, acabam entrando pessoas despreparadas na educação, não só política não, na educação, no comando de alguns organismos que seriam para bem coletivo. E o que a doutrina espírita nos fala sobre isso? Seja através da codificação, obras complementares. Então, eu vou destacar no Livro dos Espíritos, no livro 3º, itens 757 a 759a. Aí a pergunta é mais ou menos assim: o duelo ele pode ser considerado como uma defesa? Porque eu fui atacado, minha honra foi atacada. Aí eles respondem de forma categórica e esclarece: não. O duelo ele é um assassinato premeditado, pensado e preparado. Quem assassina, lembra lá atrás? Quem assassina está preparado e fez porque quis. E é um suicídio, porque a parte mais fraca sabe que não tem condição. E por que foi? Não é? Aí eles vão alegar a honra. E honra nada mais é que orgulho, vaidade, arrogância, prepotência.
conflitos internos não resolvidos e projetados no outro, motivação fútil. Por pouca coisa os indivíduos se melindram. Coragem? Mentira, e isso é facilmente derrubado, porque se o oponente for mais forte, não vai, né? Aí ele desiste e passa para o enfrentamento covarde por trás. Generosidade? Nunca, né? Quando na empresa ou na família, o oponente mais fraco desiste, ele começa a sobreviver. E aí entra uma coisa interessante que a espiritualidade nos fala, que é um conceito mais subjetivo. No duelo de ideias, eu posso matar e me suicidar? Posso. Eu posso matar no outro a vontade de viver, matar no outro toda a floração que ele ia ter dentro da sociedade, o bem que ele ia fazer, não é? Isso quando não mata fisicamente, aí matou a chance do outro, criar os filhos dele, reparar, porque muitas vezes na família estão os nossos desafetos, e a espiritualidade tem um trabalho enorme para colocar as pessoas juntas, para que elas possam reparar. E eu me suicido? Sim, me suicido quando eu me sujeito a deixar que o outro me domine, a entrar naquele jogo. Então, todo o bem pessoal e coletivo e todo o bem que eu poderia fazer para mim, enquanto espírito imortal, ajudando a sociedade, ajudando a desenvolver, vai embora, né? E o que isso acarreta quando a gente chega lá do outro lado? Tem uma comunicação na Revista Espírito de novembro de 1862, onde o espírito Antoine, ele faz uma análise dessas consequências morais e físicas na vida futura e na vida presente. Então ele fala, é crime gravíssimo perturbar ou fazer retornar antecipadamente a existência, a encarnação que Deus nos deu. Olha a importância da reencarnação individual e coletiva, como está descrito na Gênesis. Consequências espirituais, né? Quando chega lá. Positivas. Aquele que perdoa a ofensa de seu irmão, sentirá lá a paz de coração. E aqui também. Aqui na vida física, proteção e orientação de Maria, mãe de Jesus. Maria é a mãe da humanidade. Sem contar que é a protetora dos suicidas, como diz Ivone Pereira. Então, muitas vezes, aquela pessoa que vem nos desafiar, ela estava procurando justamente isso. O suicídio indireto, procurando alguém. E como nós não fizemos e perdoamos, ganha o apoio dela. Ao adentrar o mundo espiritual, teremos a recepção de muitos amigos espirituais bons que nos auxiliarão em futuras existências. Quando alguém faz uma coisa boa para nós, para os nossos familiares, ou para os nossos afetos, a gente não passa a gostar dessa pessoa, não passa a querer o bem dela, não passa a querer ajudar, ter oportunidade? A mesma coisa lá, né? A providência divina, que é a solicitude de Deus, ela não vai, como eu vou dizer, derrogar as leis. Nós vamos passar por aquilo que nós vamos passar.
Mas por conta dessa nossa docilidade, nós vamos receber consolações, inspirações, para que nós possamos compreender e passar pelo processo. Porque às vezes aquela prova, aquela situação que nós estamos passando, era uma prova que, se bem suportada, nos conduzirá a um progresso. E as negativas? Para o suicida, a decepção por se encontrar vivo. Não adiantou nada, né? E para o assassino, isso, assassino mental também, e o suicida, a decepção de saber que perdeu uma existência de reparação e que deixou aqui pessoas passando por grandes necessidades por conta dele. Ele não está aqui para cuidar da mãe, quando ela estiver mais idosa. Não está aqui para orientar os filhos, né? Não está aqui para amparar a família. E também tem as consequências humanas, já nessa vida. Saber que perdeu a reencarnação, ou, quando pela misericórdia divina a gente se dá conta, seguir por outros caminhos para poder reparar. Saber que causou grande dor e sofrimento por coisas mínimas. Porque se a situação fosse verdadeira, em algum momento a reparação viria, a verdade viria à tona. E se fossem verdadeiras, em algum momento seriam esquecidas. Ou, se não tivesse ido buscar a reparação, elas teriam ficado no núcleo da família. Seria mais fácil sobreviver em caso de traições, roubos entre famílias, essas coisas todas. E que, se fossem mentiras, cairiam por terra em algum momento. Além de granjear uma obsessão nessa vida. Porque da mesma forma que, se você faz uma coisa boa, todos nós temos amigos, familiares do outro lado. E se eles não perdoam o que fizeram para os afetos deles, eles passam a obsidiar, né? E qual seria a prevenção? Dialogar para acertar as coisas, praticar o Evangelho, viver a vida e enfrentar as dificuldades, se esforçar para conhecer as coisas e se conhecer, dar nome certo às coisas. Não é um duelo entre esportistas, é uma competição. Vamos pesquisar o que é um duelo, o que é uma competição. Humildade e sinceridade para com todos. Evitar participar ou ouvir calúnia. Lembra das leis de afinidade e sintonia? Se não, tendo fé na vida futura e em Deus, oração, meditação e caridade, pensando antes de agir e dando valor à existência atual. Então, meus amigos, meus irmãos em fé, meus irmãos na luta pelo progresso, pela vida mais tranquila, com harmonia, por um mundo de regeneração, para o mesmo material, lutar para que todos possamos ter as nossas vidas tranquilas. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui falando, reparando, né, algumas falas de outras eras que talvez não fossem corretas, ou aprendendo junto com vocês, e rogando a Deus que eu possa ter passado um pouquinho da essência que é a importância de estarmos vivos, cumprindo com as nossas obrigações, porque a verdadeira honra é cumprir os nossos deveres. A verdadeira coragem é viver os nossos desafios, crescendo
com o aval de Jesus, sabendo que temos um Pai de amor e infinita bondade, e sabendo, compreendendo e se esforçando para compreender cada vez mais que a lei é de amor, justiça e caridade. Muito obrigada a todos. Nós vamos agradecendo a Solange, como diz a Tânia, lição de casa, né, Solange? Que Jesus possa envolver a nossa querida amiga, que ela continue estudando sempre para poder nos trazer esses ensinamentos, esses alertas, e que Jesus a abençoe. Nosso abraço fraterno, Solange. E agora nós vamos partindo para a segunda parte do nosso trabalho, fechando os nossos olhos para uma melhor concentração, respirando profundamente, deixando esse oxigênio espiritual adentrar em nosso ser e expirando todas as toxinas, sentimentos ruins. Vamos nos ligando nesse instante a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, a nossa querida Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, Francisco de Assis e tantos outros que aqui se encontram nos envolvendo, trazendo a paz e a luz para todos nós. E antes de recebermos o nosso passe, vamos doar um pouquinho das nossas boas energias, nossos bons sentimentos, a tantos irmãos em maiores necessidades que as nossas. Vamos mentalizar o Mestre amado com suas mãos espalmadas, mãos dadivosas e santas, a espargir a luz da compreensão, do amor, da paz, para todas as nações, para que todos os homens, mulheres, possam compreender a inutilidade do ódio, da raiva, da vingança. Como bem colocou a Solange, somos todos nós uma família universal. Então que essas luzes de amor do Cristo possam tocar cada coração, no sentido de acordar as vossas consciências para o dever do amor e da caridade. Vamos pedindo a Jesus que essas luzes possam cair sobre os nossos irmãos doentes, do corpo ou do espírito, que recebam essa ajuda magnânima do Cristo, assim para aliviar as suas dores físicas, psíquicas ou espirituais. Vamos pedindo a Jesus para que essas luzes adentrem todos os lares, envolvendo a todas as famílias, para que as famílias compreendam a necessidade do bom viver e conviver. Vamos pedindo pela paz no coração dos homens. Vamos pedindo para que o Evangelho de Jesus seja compreendido no seu sentido certo e reto, que é o amor e a caridade. Assim pedimos por todos os nomes que foram colocados na urna, na entrada do núcleo, de encarnados e desencarnados, para que todos possam receber as bênçãos do Pai Celestial, a ajuda desses irmãos que se preparam para ir de encontro a eles e poder assim auxiliá-los, que os encontres receptivos para esse tratamento. Assim pedimos pela nossa casa de paz e amor em Jesus, pela Caspagem, pela Crepade, para que essas casas benditas continuem sendo um farol de luz, auxiliar a tantos os necessitados.
todos os médiuns, trabalhadores destas casas possam receber todas essas bênçãos, para que continuemos firmes e valorosos no trabalho do bem. Que nada nos impeça de estar presentes em nossos trabalhos espirituais. Assim, queridos irmãos, estamos agora preparados para receber o nosso passe. Os médiuns também se prepararam para este momento. E vão agora erguer as suas mãos, que serão conduzidas pelos espíritos superiores que aqui se encontram. E uma imensa luz, tão branca, tão linda, vai descendo lá do alto e vai penetrando no alto da nossa cabeça, nosso centro de força coronário, receptivo a essas boas energias, receptivo a essas energias salutares, e elas também são distributivas, que vai distribuindo para todos os nossos centros de forças, para todos os nossos plexos, envolvendo todo o nosso corpo físico, psíquico e espiritual, trazendo a energia do amor, da paz, da tranquilidade. Vá sentindo essa energia doce, te envolvendo, te pacificando, te harmonizando. Vá serenando a sua mente, seus pensamentos, para que você possa trabalhar intensamente nas boas resoluções. Pensamento acelerado, conturbado, não pensa com clareza. Vá trabalhando a sua fala, suas palavras, para que elas sejam construtivas, reerguendo os caídos, esperançando os corações. Vá deixando o seu coração sentir essa energia do Cristo, e assim você vai podendo se libertar de todas as mágoas, de todas as tristezas, deixando essa luz imensa ali estar, aguardando o Cristo que vem te visitar e precisa encontrar a casa do seu coração arejada. Sinta essa paz, queridos irmãos e irmãs, essa tranquilidade, esses fluidos terapêuticos que vai caindo devagar, nos envolvendo, nos trazendo a paz. Pense em Jesus, converse com Ele um instante, diga para Ele das suas preocupações, dos seus sentimentos, peça por algum ente querido ou simplesmente recoste a sua cabeça no ombro de Jesus. Fale com Ele por alguns instantes. Ele quer te ouvir. E assim, Divino Mestre, amigo nosso, atendei na medida do possível a súplica dos nossos irmãos, e que possam todos estar contigo, Senhor, da mesma maneira que Tu está com cada um. Assim agradecemos pelo passe, por tudo que recebemos, e agora nós vamos junto aos benfeitores espirituais, aos químicos, biólogos, homeopatas, recolher da natureza os elementos necessários para a fluidificação das nossas águas. Esses elementos estão sendo colhidos, levados para o grande hospital da espiritualidade maior, e ali estão sendo eles trabalhados, higienizados, transformados em remédios salutares e colocados nesses vasilhames que estão junto a nós, sempre sob o olhar carinhoso do nosso Mestre Jesus, que rogamos para que também coloque as suas mãos dadivosas e puras, potencializando todo esse medicamento, para que nós, ao ingerirmos destas águas, podemos, com uma prece, agradecer a Deus
a bênção desse medicamento e ingeri-lo com fé e com muito amor. Assim nós te agradecemos, Senhor da vida, mais esta reunião proveitosa, mais este evangelho, mais essa palestra tão edificante que acordou o nosso ser para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Gratidão, Jesus, por ter tudo transcorrido bem. Gratidão por esses momentos de reflexão e de luz que caiu sobre todos nós. E assim encerramos a nossa reunião com a prece que tu nos ensinaste, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, sucumbirmos em tentações. Livra-nos do mal, mas principalmente, livra-nos da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Que tenham um bom retorno aos vossos lares, com a mesma proteção com que aqui chegaram. Que Jesus os acompanhe, uma boa noite, um bom fim de semana. Paz e bem é para todos. Paz e amor em Jesus.